Gente. Contigo eu quero ser. Paz, Lili, Sheila, meu marido, boa noite. Tudo bem com vocês? Paz, Lili, Sheila, meu marido, boa noite. Bom, nós vamos iniciar a nossa live daqui a pouquinho e eu tô esperando o pessoal chegar pra gente começar uma oração, amém? Então vamos esperar um pouquinho. Também te amo. Paz, pastor Dani. Boa noite, boa noite. Quero ser amada na minha alma. É porque eu vou ter a Sheila participando aqui, pastor, então a gente precisa pôr um brinco, né? Porque a Sheila falou pra mim que ia até no salão pra se arrumar pra participar da live, então não podia deixar de usar um brinquinho aí, alguma coisa, né? Pra estar perto da Sheila. A Sheila é muito chique. Paz, Nath Luciano, boa noite. Paz, Débora. Paz, boa noite. Bom, eu vou começar aqui. Sheila, eu vou começar orando, tá bom? Vou orar e aí já já eu chamo a nossa convidada. Essa live, ela tem como tema hoje trigo, azeite e o vinho. Trigo, azeite e vinho. Esse é o tema da nossa live. É um tema ao qual vai falar aos nossos corações. Eu creio que tem um propósito de Deus sobre essa live nessa noite. Ontem nós fomos abençoados também com a live do pastor Dani, o pastor Edmilson, falando sobre graça e fé, né? E hoje a gente está com o tema trigo, azeite e vinho. Deus vai usar a vida da Sheila, como sempre usou, de uma forma poderosa. Eu creio que quem estiver participando da live vai ser muito abençoado através do Espírito Santo sobre a vida da Sheila. Amém? Paz, seu Miguel, Adriana, um beijo. Paz, pastora Ana. Amém. Eu vou começar uma oração, tá? Se você puder fechar os seus olhos nessa hora, vamos orar ao Pai e entregar esse momento ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos, seja através do Instagram, seja através de uma gravação, seja através de um áudio, tudo quando nós fazemos em nome do Senhor é consagrado a Ele. Então vamos consagrar a Ele esse momento, porque Ele é o Deus que direciona as nossas vidas, Ele é o Deus que nos inspira a fazer algo para Ele. Então que nós possamos, em primeiro lugar, entregar nas mãos dEle, para que tudo seja conforme Ele preparou para essa noite. Amém? Fechar os nossos olhos. Soberano Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa hora, ó Pai. Te louvamos por esse dia, por essa sexta-feira, ó Pai, ao qual o Senhor preparou para as nossas vidas, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um propósito, ó Pai, para nós nessa noite. Eu sei, ó Pai, que através da Tua palavra nós seremos alimentados. Tenho uma convicção, ó Pai, de que o Senhor está, Senhor, sobre este lugar, sobre as casas, ó Pai, de cada um que está acompanhando nessa hora. Tenho a convicção que Teu Santo Espírito se move em nosso meio, ó Pai, e a certeza, ó Deus, que o Senhor
Senhor está conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa hora entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. A vida da Sheila, Senhor, a minha vida, a vida de cada um, Senhor, que está conosco nessa hora. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja, Senhor, guardando, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, ó Pai. Esteja, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre nós, ó Pai, repreendendo todo o mal nessa hora, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos Te adorar nessa uma hora, através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de falar do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero convidar aqui a ministra da palavra, nossa amiga, irmã. Ela é ministra de louvor, ela é missionária, a Sheila. Ela vai ser um instrumento nas mãos do Senhor nessa hora, eu creio. Vou fazer a ligação para ela e vamos ver se ela vai atender nós aqui. Vamos lá, estamos aguardando a Sheila atender. Como a pastora Ana Paula costuma dizer, ela fala que na nossa igreja nós temos todo um corpo, né? Lá nós temos profeta, lá nós temos adoradores, nós temos professores. Então, todo o corpo da igreja está presente na nossa igreja, não nos falta nada. E realmente, né, nós não precisamos nos alimentar fora, porque a nossa igreja, o Senhor capacitou muitas pessoas ali. Tem muitas pessoas que precisam estar conosco nessas lives, pessoas que têm palavras abençoadas, ensinos, né, são profetas do Senhor. E eu sei que Deus vai preparar para que todos possam estar participando. A Sheila não me atendeu, eu vou ligar para ela de novo. Sheila, atende, hein? Eu vou ligar para você de novo. É assim deles. Isso. Ela que não tá atendendo. Mandei, Sheila, novamente. Vê se você recebe aí a ligação. Paz, Cleide. Paz, boa noite. Tudo bom? A Sheila tá querendo fazer um suspense, olha. Cadê a Sheila? Nada, Sheila. Pede ajuda dos universitários, Sheila. Sheila não pode participar, apareceu aqui. Pode sim, Sheila. Vou tentar de novo. Ai, meu Deus. Cadê a irmã? Caiu a dela? Entrou. Ela tá apertando errado. Terceira tentativa, Sheila. Atende. Aê! Oi, Eliette. Paz, Eliette. Então, o Rude estava mexendo aqui no meu celular, tinha alguma coisa errada. Eu acho que era alguma configuração, não sei o que aconteceu. Aí ficou caindo. Sim, mas Aí agora foi. Aí agora o Rude teve que desligar e ligar de novo. Eu não sei o que aconteceu. Amém. Mas é assim mesmo, Sheila. Quando a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor, tenta impedir, tenta dar errado, mas maior é o que está conosco, né? E Deus jamais vai permitir um propósito dele deixasse de se cumprir, né? Estamos juntos aí nessa noite. Eu estou muito feliz, porque eu te admiro muito como mulher. Eu sei o quanto Deus te usa através da palavra.
Amém. Vamos matar a saudade, né? Estamos Amém. hoje, né? Nos vemos apenas pela live e que o Senhor esteja conosco nessa hora, abençoando as nossas vidas. Eu já fiz uma oração prévia, mas vamos Amém. apresentar a sua vida a Deus nessa hora e deixa Deus te usar. Você tem liberdade na presença. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Amém. Eu, Deus, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos a vida da tua serva, que nesta hora estará, ó Pai, trazendo, Senhor, o pão quente do céu, ao qual o Senhor já entregou para ela, Pai. Em nome de Jesus, nos alimenta nesta noite, ó Pai, com a tua doce presença, com a tua palavra, com o teu amor, ó Pai, que nós possamos ser agraciados nessa noite, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser, ó Pai, alcançados, ó Pai, pela tua presença, Senhor, através dessa palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, usa, Senhor, a tua filha, Pai, com poder, com autoridade, Senhor, que a tua glória esteja sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. amém. Amém. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? E dizer que eu estou muito, muito, muito feliz e me sentindo assim muito honrada, né? Em poder, né, ministrar a palavra de Deus, né, junto com a pastora Eliette. Para mim é uma honra, porque nós devemos cumprir o nosso chamado, né? O Senhor, ele tem nos escolhido, né? E eis-me aqui para cumprir o chamado. Não é fácil estar aqui, né? Dá um pouco de vergonha, muita coisa, mas Deus está no comando, Deus está no controle. E assim, muita coisa já aconteceu uma hora antes de conseguir entrar. Quase que eu mando mensagem para você, pastora. Eu fui, né, como você disse no início, tentar me arrumar, me maquiar. Meu olho começou a irritar, inchou, tive que ficar tacando soro no olho, lavei o rosto, tirei a maquiagem. Tudo isso faltando 20 minutos para começar. Eu falei, Rudy, agora o olho está irritado, mas graças a Deus deu tudo certo. Em nome de Jesus, Sheila. Em nome de Jesus. Eu falei, teve alguns impedimentos aí, mas de última hora, né? Deus preparou esse momento e eu creio que vai ser bênção. Amém? Amém, amém, Sheila. Fica à vontade. Amém. Então eu vou começar essa ministração, né? O tema dessa ministração, como a pastora Eliette já comentou aqui, é o trigo. Nós vamos falar sobre o trigo, que significa a provisão de Deus para as nossas vidas. Nós vamos falar também do azeite, que significa a unção do Espírito Santo. E nós vamos falar também do vinho, que representa a alegria das nossas vidas, né? E bom, esses são os 3 pilares para os dias que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo numa quarentena, em momentos difíceis, né? Algum passando por alguns desertos na vida. E assim, e Deus me trouxe essa palavra, né? E trouxe também esses pilares para as nossas vidas, para a gente estar colocando em prática. Porque nesse momento, né, de tanto desemprego, de gente em casa, sem salário, a gente precisa ouvir uma palavra. A gente precisa buscar um direcionamento da parte do Senhor. E Deus nos trouxe essa palavra. E assim, eu quero começar convidando a vocês a abrir a nossa Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 18 e 19. Amém? Olha, eu vou ler aqui. Então, é Joel, capítulo 2, verso 18 e 19. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vós não entregareis mais ao opróprio entre as nações. Então, aqui nessa passagem, a gente vê, né, que o Senhor se mostrou zeloso daquela terra e ele se compadeceu do seu povo, né? E ele enviou o cereal, o vinho e o óleo, e todos foram fartos. E trazendo para o dia de hoje, o Senhor, ele se compadece de nós. Então, nesta hora, o Senhor se compadece de nós, ele ora para nós, ele é um Deus misericordioso. E nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor
olha para nós, Ele se compadece. E o Senhor, Ele quer enviar sobre as nossas vidas o cereal, que é o trigo, a provisão de Deus. Ele quer enviar sobre as nossas vidas o vinho, que é trazer alegria, o óleo, o azeite, o Espírito Santo. E eu creio, né, que assim como nessa palavra, nós seremos fartos, nós seremos satisfeitos. Porque nesse momento a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se satisfazer. E o Senhor, Ele está aqui para prover na minha vida, na sua vida, na tua casa, na tua família e de todas as pessoas que estão assistindo essa live com a gente. E eu queria falar assim um pouquinho sobre o trigo, que significa a provisão de Deus, né? Como a gente já tem falado aqui, o trigo ele significa a provisão de Deus e significa vivermos sobre a total dependência de Deus. Por quê? Porque é fácil a gente confiar quando tudo vai bem. É fácil a gente confiar quando o dinheiro está no bolso, quando a gente está trabalhando. É muito fácil, né? Quando a gente está numa situação boa, agradável, com um carro, quando a gente tem tudo na mão. E agora, nessa situação que a gente está vivendo, como está a nossa confiança em Deus, né? Se o Senhor é a nossa provisão, né? Nós devemos viver sobre o sobrenatural de Deus, total dependência. E assim, eu quero dar até o exemplo da minha vida, da sua vida, né, pastora Eliette? A gente trabalha como autônomo, então a gente está acostumado a receber o dinheiro ali todo dia de cada cliente, assim é fácil, né? A gente ter o dinheiro, a gente louvar, adorar a Deus, agradecer. Mas e agora? Agora é a hora do quê? De confiar em Deus, né? O Deus da provisão, o Deus que envia o trigo, o cereal, assim como foi promessa de Deus na Bíblia para aquelas pessoas da Bíblia, é uma promessa de Deus para nós. Agora é a hora da gente colocar em prática a nossa fé em ação, né? E eu quero citar também alguns exemplos da Bíblia, em qual Deus enviou a provisão, né? Eu coloquei um exemplo aqui que o Senhor sustentou por 40 anos o povo no deserto. Imagina, 40 anos Deus foi e sustentou aquele povo, né? Imagina como foi difícil, como faltou. E eu sei que cada dia, cada um aqui de nós passa por um deserto, né? Mas o Senhor sustentou aquele povo por 40 anos. E a gente está numa quarentena, 40 dias ainda, não sei nem quantos dias já deu. Então, o Senhor, Ele tem suprido a nossa necessidade, a necessidade de cada um. O Senhor, Ele não tem nos deixado, Ele não tem nos desamparado. E também eu coloquei um exemplo aqui na Bíblia, não precisa abrir, que está escrito em 1 Reis 17, verso 14. Deus usou os corvos para sustentar o profeta Elias. Então, nessa passagem da Bíblia, fala que Deus mandou sustento para o profeta Elias. Tem tantas pessoas na Bíblia que o Senhor foi, né, mandando mantimento, né? E também tem uma passagem que eu gosto muito, eu não vou ler, mas eu vou citar aqui. No Novo Testamento, nós temos a multiplicação de pães e peixes, né? Em Mateus, não precisa abrir, que é um texto um pouquinho extenso, Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Né? Jesus e seus discípulos, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Né? Ele só tinha 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Né? E o que Jesus fez naquela hora? Ele repartiu o pão, e quando ele repartiu o pão, ele recolheu 12 cestos cheios. Imagina essa multiplicação. Eu sei que dali ele alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, você imagina ali, naquela época, Jesus, ele multiplicou. Então, nessa passagem, o que Deus nos mostra? Que o pouquinho que a gente tem, ele vai multiplicar. O pouquinho de comida que a gente tem, de dinheiro, tudinho, aquela sementinha, ela vai brotar, ela vai germinar, né? Então, nós temos que ter certeza, convicção, fé e confiar somente em Deus. Porque Deus, ele está no controle das nossas vidas. Deus, ele está no comando das nossas vidas. Deus, nesse tempo, ele não nos abandonou. Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia. Ele se compadece de nós. Nós também temos um exemplo aqui, que eu coloquei, Salmo, capítulo 37, verso 25. Eu vou ler aqui para vocês. E nessa passagem diz assim, então é Salmo 37,
verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nessa passagem da Bíblia, tá falando, né? Que ele já foi moço, já é velho, e jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós somos justos, né? E o Senhor, ele olha para nós, ele não vai deixar a gente mendigar o pão. Nós não vamos passar necessidade, nós temos que crer que essa palavra é profética para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, para todas as pessoas que estão assistindo essa live. Creia que a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Nós não vamos passar necessidade, nós não vamos mendigar o pão, porque o Senhor está conosco. Tudo o Senhor já preparou para nós. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que nos ama, Ele já preparou tudo, tudo já está preparado. Basta a gente crer, confiar, entregar nas mãos de Deus, confiar, né? E se acalmar, aquietar o coração, que Deus ele vai nos providenciar. Também tem uma passagem aqui que eu quero citar, que está em Abacuque. Eu gosto muito dessa passagem. Tem até um louvor, né? Que está em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Esse daqui eu quero ler, porque eu gosto muito dessa passagem. Então, é Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas seja arrebatada do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, essa palavra fala que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Então, assim, ainda que você não veja nada acontecendo, vai florescer, né? Vai dar certo, né? Tudo que nós estamos plantando, nós vamos colher. O Senhor, Ele não vai nos desamparar. O Senhor, Ele não vai nos deixar. Eu vou dar um exemplo até de uma grávida, uma gravidez que seja difícil, uma gravidez que não seja tranquila, mas no tempo certo, daqui 9 meses vai nascer, ela vai gerar. Então esse deserto vai passar, esse tempo de sequidão vai passar. E eu creio que quando passar, os rios de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Rios de águas vivas vão inundar a minha vida e a tua vida. E nós podemos dizer que nem naquela palavra, né, de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E que a gente possa declarar essa palavra sobre a nossa vida. Nada vai nos faltar, porque o Deus é o Deus da nossa provisão, né? E essa parte do trigo que eu queria falar. Então, assim, antes da gente entrar para o próximo tópico, pastora, você queria comentar alguma coisa antes da gente finalizar essa parte do trigo? Assim, Sheila, eu tenho uma pergunta em relação a essa passagem aqui do trigo. Porque como você falou, né? Deus é o Deus que provê nas nossas vidas e que nos abastece no momento que a gente mais precisa. E sim, olhando para o cenário de hoje, né? Você pode assim citar ou comentar algum exemplo da provisão de Deus no cenário como estamos passando, em meio a uma pandemia, né? Um momento tão difícil que as pessoas estão tendo dificuldade financeira, estão tendo dificuldade nos relacionamentos, dificuldades familiares, dificuldades em todas as áreas da vida. Como que a gente pode dar um exemplo da provisão de Deus num momento como esse, Sheila? Assim, o que que você tem visto, o que que você tem notado? Então, em primeiro lugar, né, como você falou, qual seria a provisão? Em primeiro lugar, existem exemplos de pessoas se levantando, né? Alguns empresários, a gente vê também ONGs, doações de alimento, a gente vê cestas básicas na igreja, né? Outros têm feito marmita para moradores de ruas.
A gente vê também pessoas fazendo doações de produtos de proteção, de máscara. Então, Deus tem levantado pessoas, até mesmo ímpio, para nos abençoar. Então, a gente tem o templo, a gente tem igreja, a gente tem doações de cesta básica, né? Então, a gente vê tanta gente se levantando, né? Pessoas, empresários, a gente vê templos cheios, né? Para abençoar a vida de cada um, a vida dessas pessoas. Então, eu acredito assim que a provisão de Deus nesse atual cenário que nós estamos vivendo, a gente pode buscar dessa forma, encontrar em igreja, procurar ajuda, né, procurar pastores, procurar líder, né, procurar pessoas que possam nos ajudar. Então, eu acho que está tendo essa provisão nesse sentido também. E eu também queria aproveitar esse momento, né, que nem você falou dessa provisão. Eu queria até compartilhar, né? Vou dar um exemplo da Nath, da Natália, que ela tá aí. E ontem nós conversamos com ela e ela deixou a gente compartilhar. Então, a gente deu esse tipo de exemplo de provisão. Agora eu vou dar outro tipo de provisão que vem de Deus, né? Então, a Natália já está sabendo que a gente vai compartilhar, amém? E a Natália compartilhou comigo ontem, com a pastora Eliette, que ela recebeu uma mensagem, né? Ela recebeu uma mensagem de uma cliente dela no celular. E essa cliente dela perguntou se ela precisava de algo para ela, para as crianças, se ela estava precisando de algo que ela ia ajudar, pediu até a conta bancária para fazer um depósito na conta dela. E a Natália disse que ela sentiu o amor de Deus, ela se sentiu amada. Então a gente vê aí a provisão de Deus na vida da Natália. E que nem ela comentou, né? Ela até falou para essa pessoa, graças a Deus meu marido está trabalhando, por enquanto não está me faltando nada, mas ela ficou feliz em poder contar com aquela pessoa. Então, nesse exemplo, a gente vê o amor de Deus, a gente vê o cuidado de Deus, o quanto Deus nos ama. Então, além disso, tem essa provisão, porque Deus pode levantar pessoas ímpias para nos abençoar. Deus pode colocar pessoas para nos ligarem, né? Pode fazer depósito das nossas contas, pode bater na nossa casa, enviar uma cesta de alimento. Então, isso é um tipo de provisão, né? E quando ela me falou, né? Isso tanto me alegrou o coração dela, ela ficou emocionada e eu também fiquei muito feliz, porque a gente vê o agir de Deus, né? Então, isso é um exemplo de provisão, de trigo, né? Que é a passagem que nós estamos aqui ministrando. Você também tem alguma coisa para comentar sobre isso, pastora? Você sabe que hoje de manhã foi interessante o que aconteceu, porque assim, eu estava dormindo ainda e o Denis estava se arrumando para trabalhar, que ele começou a fazer os atendimentos essa semana, né? Aí ele entrou aqui no quarto, eu nem falei para ele que ia comentar isso. Ele entrou aqui no quarto e falou assim, Eliette. Aí eu acordei, aí eu falei, o que que foi? Já tá indo, né? Ele falou assim, olha, fui pôr a calça e tinha R$ 50 no bolso da calça. Então, Então, você vê? é interessante como Deus cuida mesmo, né, da gente. E assim, nós estamos falando assim, exemplos materiais, mas nosso Deus, Sim, Jeová Jiré, é um Deus que provê em todas as áreas, né? Ele provê o fôlego de vida para cada um de nós. Então, todos nós estamos debaixo da provisão do Senhor, porque o fôlego de vida vem dele, né? A palavra de Deus diz sim. que o fôlego de vida vem do Senhor para as nossas vidas. Nós não teríamos o fôlego de vida se ele não provesse, né? Nós não teríamos o amor se ele não provesse o amor. Nós não teríamos a paz se ele não provesse a paz. O Senhor, ele é a fonte inesgotável que provê tudo aquilo que a gente precisa, seja na área sentimental, seja na área psicológica, seja na área espiritual, aonde demandar nossa necessidade, o Senhor, ele tem para nos prover. Basta que venhamos buscar na fonte verdadeira, né? Isso E mesmo. eu não vou me estender mais, Sheila, porque eu não quero depois que você fique corrido no restante da ministração. Então, a gente já pode ir para o próximo tópico, tá bom? Ah, então tá bom. Então ficou bem esclarecido para a gente essa parte do trigo, que significa a provisão de Deus nas nossas vidas, né? Então agora a gente vai passar para o próximo tópico que não pode faltar nas nossas vidas nesse tempo em que nós estamos vivendo. E o próximo tópico é azeite. Azeite, que significa também óleo na Bíblia, né?
e significa a unção do Espírito Santo, né? Então, assim, só para esclarecer, azeite, óleo, a mesma coisa, que significa unção do Espírito Santo. E como que a gente adquire tudo isso, né? Esse azeite, esse óleo, essa unção do Espírito Santo. Para a gente adquirir tudo isso, nós precisamos ter uma busca diária com o nosso Senhor, né? Nós precisamos adquirir intimidade com Ele. E como que é essa busca diária? Essa busca diária não é só nos cultos de domingo, né? Quando a gente está lá na igreja, louvando, adorando a Deus, a gente aproveita lá para buscar no culto de terça. Essa busca diária tem que ser todos os dias, como eu disse, diariamente. Você acordar de manhã, buscar a Deus, louvar, adorá-lo. Então você precisa buscar intimidade e compromisso com Ele. E a gente também precisa se alimentar da palavra de Deus, né? A gente precisa ler para a gente adquirir conhecimento. E a gente também precisa declarar a palavra para vencer o dia mal, né? E nós aprendemos, né, até na escola de dons, né? Eu lembro que a gente aprendeu que a gente precisa declarar a palavra. Então a gente precisa abrir a palavra, a gente precisa ler. E assim, a gente declarar a palavra para aquele dia, né? Por exemplo, vou pegar a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou começar a declarar naquele dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu vou me alimentar dessa palavra nesse dia. Então eu vou declarar, eu vou tomar posse daquela palavra. E também a gente precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade. A gente precisa buscar os dons espirituais. A gente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E a gente também precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas aí você pergunta, mas para que eu preciso ser batizado, ser cheio do Espírito Santo? É outra coisa que a gente tem aprendido também. A gente precisa ser cheio para estarmos blindados e para vencermos as batalhas do dia a dia. Porque o crente ungido pelo Espírito Santo, ele tem poder e autoridade para desfazer todos os laços do diabo. Então, para a gente estar na frente de uma batalha, a gente precisa ter o quê? Ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ter os dons, a gente precisa orar, jejuar, consagrar. Então, a gente não pode estar despreparado na frente de uma batalha, senão o inimigo ele vai nos atacar. E por que a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo? Porque nesses momentos, quem vai nos direcionar? Momento, né, na nossa realidade que nós estamos vivendo agora. Quem nos direciona? Quem nos mostra o caminho? É Deus. É o Espírito Santo que fala conosco todos os dias. Então a gente precisa desse azeite, desse óleo, dessa unção, desse renovo todos os dias nas nossas vidas, né? Porque a gente precisa se fortalecer, ter o renovo no Senhor Jesus. E a gente precisa estar cheio e estar sensível, né? Nesse momento, eu acho que a gente tem que estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, se a gente não se alimentar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, de louvor, como que nossos ouvidos vão estar sensíveis? E quando Ele falar conosco, se a gente não estiver atento, né? Então, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Tem até eu marquei aqui um versículo, não precisa nem abrir, mas está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso quer dizer o quê? Em todo tempo, não é de vez em quando, né? Então, em todo tempo, tem que ser alva as nossas vestes, tem que estar brancas, né? A gente tem que buscar santificação. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso quer dizer que a gente tem que estar ungido, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. E também eu marquei aqui, né, para encerrar esse assunto, mais um versículo, né, que está em Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz assim: eis que o Espírito, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas e aos prisioneiros da escuridão. Então, nessa passagem diz o quê? Que o Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor, quem? O Senhor, ele me ungiu.
né? Então, para a gente anunciar boas novas, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas você fala, por que eu preciso estar ungido? Porque eu não sei se vocês entenderam, mas aqui nesse versículo fala assim, continuando, né? Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas e aos prisioneiros da escuridão. Então aqui a gente está mexendo com quem? Com treva, com escuridão, para a gente resgatar as pessoas através da palavra, aqueles coração quebrantados. A gente precisa estar ungido, porque a gente vai mexer com o mundo espiritual. E se a gente entrar no mundo espiritual despreparado, né, sem jejum, sem oração, sem Espírito Santo, a gente vai ser atacado. Então você vê a importância do óleo, do azeite e do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Você quer comentar alguma coisa, Eliette? Eu vou fazer só uma perguntinha, tá? É só uma perguntinha, Sheila, assim. A gente pode dizer que a unção e a presença do Espírito Santo está nas nossas vidas, associada a uma vida de entrega, de busca. Então, quando nós buscamos, nos entregamos ao Senhor, a gente tem o Espírito Santo conosco, né? Isso, como você diz, tem a unção de Deus sobre as nossas vidas. E todas as pessoas, independente de buscar ou não, independente de ter uma vida com Deus ou não, têm acesso ao Espírito Santo? Só tem acesso quem busca? Ou qualquer pessoa tem acesso, Sheila? O que você pode falar sobre isso? Então, vamos explicar assim por partes, né? Então, em primeiro lugar, todos nós temos acesso ao Pai a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Então, a gente tem acesso ao Pai através de Jesus Cristo quando a gente o aceita. Quando a gente aceita, o Espírito Santo, ele passa a fazer morada em nosso coração. Mas tem um porém. Para nós recebermos a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa passar por um processo, né? E esse processo é de buscarmos ao Senhor todos os dias. A gente precisa passar por um processo de santificação todos os dias e buscarmos essa presença de Deus. Então, a gente precisa nos esvaziarmos de nós mesmos, nos esvaziar da nossa carnalidade, do nosso eu, para o Espírito Santo encher a nossa vida. Então, assim, através de Jesus, todos nós temos esse acesso. Mas para a gente receber essa presença, ser cheio do Espírito Santo, tudo isso requer o quê? Tempo, intimidade com Deus, busca diária, né? A gente matar a nossa carne, nos esvaziar, buscar santidade. Então, assim, resumindo, a gente precisa se esvaziar para que o Espírito Santo venha nos encher. Amém? Tá respondido? Amém. O Senhor Jesus, ele nos recebe da forma que nós estamos, né, Sheila? Porém, a partir do momento que a gente decide andar com ele, a gente decide ser transformado por ele também, né? Então, ele recebe a todos, porque ele ama a todos que o buscam. Mas existe um processo de transformação quando decidimos não só conhecê-los e conhecer e aceitá-lo, mas caminhar com ele, né? E esse processo é o que você acabou de descrever aí, uma busca contínua, né? A gente precisa ter uma disciplina, porque não é fácil você parar e falar assim, bom, agora eu vou orar porque me deu vontade de orar, agora eu vou jejuar porque me deu vontade de jejuar. São coisas que a gente precisa lutar contra a nossa carne para conseguir, né, ter mais intimidade com o Senhor. Então, realmente, a gente precisa ser perseverante para ter uma vida de intimidade, a gente precisa ser determinado, a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter constância, né? A constância em buscar ao Senhor, determinar, esse é o horário que eu separei para ler a Bíblia, esse é o horário que eu separei para fazer meu devocional, Exatamente. esse é o horário que eu separei para orar. E fazer, né? Você determina e faz. Porque se a gente não tiver uma disciplina, uma constância, ficamos oscilando.
E a oscilação não é bênção para as nossas vidas, porque Com um dia a gente certeza. está bem e no outro dia a gente vai estar mal. Se a nossa vida espiritual está oscilante, está frio, está quente, está gelado, está morto, está vivo, está morto, Exatamente. a gente também vai oscilar em todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, precisa sim ter disciplina, ter constância, a busca diária, né? Ninguém vai falar, nossa, acordei com vontade de fazer jejum de 12 horas e ficar 6 horas Sim, orando sem parar. Ninguém vai acordar dessa forma, eu acredito. Mas a gente precisa lutar exatamente. para ter essa constância, para que possamos alcançar aí uma vida de excelência com Cristo, tá? Pode prosseguir, Sheila. Exatamente. Exatamente, porque assim, quando nós estávamos vivendo naquele outro tempo, a gente tinha o nosso trabalho, levar filhos para a escola, tinha aquela correria do dia a dia. Mesmo assim, a gente tinha que ter a disciplina de ter um momento com Deus. Eu normalmente gosto de fazer isso de manhã. Ao acordar, eu já gosto de orar, adorar, fazer um devocional, porque eu sei que se eu começar de manhã, eu já profetizo um dia abençoado. E É, toda a seta que o inimigo já armou para a minha vida, já começa a repreender desde cedo. Então a gente tem esse tempo, que nem você falou, a gente tem essa disciplina. Porém, agora, né, nós estamos na quarentena. Tem pessoas que estão trabalhando e tem pessoas que estão em casa. E o que, que a gente tem feito desse tempo? Nós temos 24 horas. Eu sei que a gente tem nossos afazeres, a gente tem filhos para cuidar, tem muitas coisas para fazer. Mas se antes você não conseguia, agora, no momento que nós estamos, você tem que se reorganizar. Porque eu sim. acredito que se Deus deu esse tempo para nós, é para a gente se organizar. A gente precisa arrumar um tempo para Deus, tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para adorar. E eu acredito que não há mais tempo de desculpas esfarrapadas, né? Eu acho que chegou o tempo que Deus preparou para nós. Eu acho que você se conserta agora, você não se conserta mais. É Eu a acho que é famosa algo. prioridade, né, Sheila? Com certeza. Então eu acho que assim, que esses momentos de live que nós estamos tendo, né? A gente não tem ficado desamparado, a gente tem tido culto aos domingos, né? A gente tem tido as lives quase todos os dias, das 9 às 10. Então a gente pode reorganizar tudo durante o dia e tirar um momento para isso. Porque se a gente não consegue nem fazer isso na nossa quarentena, imagina Deus olhando lá do céu para nós, né? Nós temos que arrumar um tempo para louvar, para adorar, para exaltar o Senhor, porque Ele merece. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor ele é digno de ser louvado, adorado, né? Eu acho que Isso. Deus fica feliz quando a gente está ali se alimentando a tua palavra, buscando. Eu acho que é uma honra, né? Você está honrando a vida das pessoas, honrando a vida dos pastores que estão lá ministrando. Eu acho que isso é honra. Eu acho que é o momento da gente se consertar, honrar a vida dos nossos pastores, honrar esse momento, essas lives, esse culto. A gente tem que ter prioridade. Eu acho que é o momento da gente começar a priorizar. Porque eu acho que o Sim. Senhor preparou esse momento para a gente se consertar agora. Porque depois, quando voltar aos cultos, ao normal, como que vai ser? Eu Sim. creio que eu quero voltar diferente. Em E a nome gente tem que buscar, né? Vou todo mundo voltar diferente, transformado, renovado. Em Sim. nome de Jesus. Eu não sei nem porque Deus me levou para outro assunto, mas Deixa Deus é isso que eu queria, é isso que eu queria falar, né? Então vamos para o próximo tópico, né? Que ainda dá tempo, né? Então, dar. recapitulando, a gente já falou de trigo, que é a provisão de Deus. Nós já falamos do óleo, né? Do azeite, que significa o Espírito Santo. Então, outro pilar que não pode faltar na nossa vida é o vinho, né? E o que significa o vinho? O vinho significa a alegria do povo de Deus. Então, nós vamos ler lá em Salmo 104, versículo 15, né? Então, recapitulando, Salmo 104, verso 15. E diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, repetindo, do que nós estamos falando, o vinho
é o vinho que representa a alegria, ele alegra o nosso coração. O azeite que dá brilho ao nosso rosto e o alimento que nos dá força, né? Então, esses são os três pilares nesse versículo do qual nós estamos falando. E a alegria, ela vem de Deus. E a alegria, ela não pode depender do deserto das nossas vidas, dos problemas que nós estamos enfrentando, das circunstâncias, porque nós temos que acordar e ser feliz. A gente tem que decidir ser feliz todos os dias. A gente tem que ter um coração grato. Quando a gente tem gratidão, além de anteceder o milagre nas nossas vidas, quando a gente é grato, a gente fica feliz. Porque a gente começa a agradecer pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso carro, pelo nosso café da manhã, pelo nosso almoço, pelo nosso alimento. Então, nesse momento, a gente tem que viver dia após dia, agradecendo. E também esse vinho novo significa o quê? Né, que eu queria dizer, alegria do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele traz alegria, ele traz vinho novo. E esse vinho novo que eu quero falar nesta noite é o que nos enche, é o que nos renova, que nos traz algo novo. E nós, às vezes, já estamos cansados, triste, amargurado. Mas, assim, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é o vinho novo. O vinho novo é seja feliz, seja alegre, receba o novo de Deus, receba o vinho novo de Deus, receba renovação, receba transformação na sua vida. Seja feliz, seja alegre, seja grato. Então, o Senhor, ele tem vinho novo para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todo mundo que está assistindo essa live. Então, Deus hoje, ele trouxe essa palavra para quê? Para enviar sobre a nossa vida o trigo, a provisão. Nada vai faltar na minha vida nem na sua. E também o Espírito Santo, o azeite, o óleo, porque nós vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E o vinho novo é a alegria. A alegria tem que estar presente no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Porque se a gente tiver tudo isso, a gente vai estar completo. Nada vai nos parar. O inimigo não vai nos parar, né? A gente tem esses três pilares. Então eu quero profetizar o vinho novo, a alegria, que você possa receber essa palavra, né? Que me alimentou, eu creio que alimentou a pastora Eliette e que veio direto do trono para as nossas vidas. Que você possa receber em nome de Jesus nessa noite. Amém? Amém. Sheila, vou fazer só a última pergunta para a gente estar finalizando. Você vai ter alguma coisa para falar ou eu posso entrar com uma pergunta? Não, eu já terminei. Pode falar. Tá. Então, assim, Sheila, a gente aprende que a provisão ela vem de Deus. A unção vem de Deus para as nossas vidas. A alegria vem de Deus. E qual que é o nosso papel como cristão para receber as bênçãos que vêm do Senhor para as nossas vidas? O que a gente precisa fazer para receber a provisão, para receber a unção, para receber a alegria? Então, primeiro lugar, para a gente receber as bênçãos do Senhor, primeiro a gente precisa viver por princípios bíblicos. Então, primeiro lugar, viver por princípios bíblicos. Segundo lugar, ser obediente a Deus, honrar nossos pais, nossos pastores. A gente precisa viver uma vida reta, em retidão, né? Então, para a gente receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, a gente precisa ser obediente, ter uma vida reta, viver sobre princípios, né? A gente precisa buscar a santificação todos os dias, né? Então tem tudo isso. Deus é nosso Pai de amor, é um Pai que nos abençoa. O Senhor, Ele já preparou a minha bênção e a sua bênção. Tudo já está preparado. Para mim e para você, a nossa bênção, a gente já ora e antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. Então, as nossas bênçãos já está preparado, basta a gente tomar posse, confiar, entregar nas mãos do Senhor. Mas, porém, né, tem um porém. Para a gente receber todas essas bênçãos do céu, a gente precisa viver por princípios, né? Basicamente isso, viver em retidão a Deus. E se a gente, né, viver desta maneira, corretamente, agradando ao Senhor, Deus ele tem o prazer em nos abençoar. Então, eu creio que seja isso. Amém, Sheila. Amém. Eu entendo dessa forma, Sheila, que assim,
a obediência é um dos pilares, né? Porque, assim, Uhum. nós queremos algo que vem dos céus para as nossas vidas, mas o que que a gente vai fazer para receber aquilo que vem dos céus? A gente precisa ter uma posição, né? Uma postura. A gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar debaixo daquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas, né? Quando você lê a Bíblia, em várias passagens você vê que o Senhor ele tem algo preparado, ele tem a bênção, mas, porém, como você disse, todavia, no entanto, se obedecer, se ouvir a minha voz, se seguir os meus mandamentos, se estiver debaixo da obediência do Senhor, né? Então, as promessas do Senhor são para todos nós, mas precisamos Sim. estar alinhados com a vontade do Pai. Né? Porque o Senhor, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. O Senhor, Sim. ele não olha para as palavras que saem dos nossos lábios, mas ele alcança o nosso coração de uma forma ao qual muitas vezes nós nem imaginamos. E Sim. ele sabe a intenção de tudo aquilo que a gente está no coração, né? Então, por mais que nós estejamos falando apenas palavras ao Senhor, o Senhor ele alcança o nosso coração e ele descobre a nossa intenção, ele sabe se estamos sendo sinceros, se estamos sendo Sim. verdadeiros, se estamos buscando ele por aquilo que ele pode fazer apenas ou por aquilo que ele é, né? Um Deus maravilhoso em nossas vidas. Então é necessário que a gente acredite, sim, tome posse das promessas do Pai, mas é necessário que nós também estejamos alinhados debaixo da Sim. vontade do Senhor, seguindo o caminho ao qual Ele nos propôs, né? Hoje a gente Sim. ouve muito falar de identidade, de chamado. Então, assim, não estou aqui para falar de títulos, de cargo, de posição, mas nós somos chamados, em primeiro lugar, para adorar ao Senhor, para servi-lo Sim. de todo o nosso coração, né? O Senhor nos enxertou na videira e somos filhos. Então, nós estamos, em primeiro lugar, precisamos ter o compromisso com o Pai, que assumimos com Sim. Ele, de servir Ele com todo o nosso coração, com compromisso, com responsabilidade. Como você disse, às vezes estamos passando 24 horas, mas estamos inertes, né, espiritualmente, não estamos conseguindo nos mover no espírito, porque estamos presos apenas àquilo que chega aos nossos olhos carnais, né? Então é Sim. necessário que a igreja se mova no mundo espiritual, que a Sim. nossa necessidade nesse tempo é olharmos para o Senhor, olharmos para o Sim. autor e consumador da vida, né? Da onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de Sim. Deus. Então é para ele que nós temos que olhar, é a ele que nós temos que buscar, né? E é isso que precisa preencher os nossos tempos, os nossos horários vagos, né? A presença do Senhor, ela Exatamente. precisa estar em nós. Amém, Sheila? Amém. Então, eu acho que eu trouxe aquilo mesmo que o Espírito Santo, né, trouxe para nós nessa noite, nessa palavra abençoada. Eliette, eu estou olhando aqui no relógio, Sim. é 9h53, 21h53 agora, né? E a Sim. gente tem esses minutinhos, né? Não sei se você quiser fazer uma oração, né? Profetizando, né? Declarando essa palavra que foi ministrada, né? Sobre a vida das pessoas que estão assistindo essa Então, live, eu né? vou só dar o recado antes e aí nós já vamos orar, Sheila. Certo. Nó- Nós estamos pedindo para o pessoal, até o pessoal da igreja talvez ainda não estejam todos inscritos, precisa se inscrever no canal da igreja, a Igreja NBP. Nós temos o canal no YouTube e também seguir, né, aqui no Instagram, Igreja NBP. Tá? Domingo vai ter o culto ao vivo com uma profeta abençoada. Ela está, inclusive, aqui na live, uma mulher maravilhosa, usada de uma forma tremenda por Deus. Nós amamos a vida dela. E é como eu já citei aqui no começo, e uso as palavras da pastora Tuti, né? O nosso ministério, louvado seja Deus por isso, nós temos homens e mulheres que são instrumentos na mão do Senhor e que são usados de uma forma sobrenatural. Então, domingo às 18h30 temos o culto ao vivo e vou dar o spoiler aqui, acho que é a Adriana que vai estar ministrando.
no domingo a palavra e eu creio que ela será aí um norte para as nossas vidas, através da presença do Espírito Santo na vida dela. Amém? Amém. E também, assim, como você falou, né? Nós estamos fazendo arrecadação de alimentos, estamos mantendo a campanha, muitas pessoas estão precisando. Eu louvo a Deus, assim, porque as pessoas estão se movendo em amor para ajudar, então, para abençoar. Se você tiver o desejo no seu coração de estar compartilhando, seja através de um depósito, ou seja através de uma doação de alimento, é só procurar os nossos pastores, pastor Dani, a pastora Ana Paula, que eles estão direcionando aí as doações para as pessoas que estão precisando nesse momento. É importante que todos possam participar, tá bom? E Amém. vamos orar, Sheila. Como você falou, a gente precisa orar a palavra, né? Então nós vamos orar Sim, debaixo dessa palavra e sim. ministrar aí sobre as nossas vidas essa bênção. Amém? Eu vou Amém. começar orando sobre a provisão, aí você ora sobre a unção e eu finalizo com a alegria. Rapidinho para Certo, dar tempo de acabar. certo. Um beijo, um abraço para todos. Deus abençoe a vida de vocês. Caso a oração se prolongue antes de acabar a live. Senhor, nós te louvamos por essa noite, por esse momento, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos alimentou. Nessa hora, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que essa provisão, ó Pai, ao qual nós falamos aqui, Senhor, a provisão, ó Deus, que está sobre as nossas vidas, ó Pai, que venha, Senhor, alcançar, ó Pai, a cada um nessa hora. Eu não sei da necessidade dos teus filhos, mas o Senhor sabe. Aquele que precisa, Senhor, de ser acrescentado de paz, aquele que precisa ser acrescentado de paciência, aquele que está precisando da provisão financeira, aquele que está precisando da provisão do alimento, aquele que está precisando, Senhor, da provisão do amor. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós clamamos a Jeová Jiré. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus, ó Pai, que provê sobre as nossas vidas como uma fonte inesgotável. Nessa hora, Senhor, nós clamamos a Ti, visita todas as famílias nessa hora, Senhor. O Senhor é Em nome de onipresente, Jesus. onipotente, onisciente, tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. Visita, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está nessa live, de seus Eu acho que pausou aqui para mim, Eliette. Você conseguiu terminar? Tem 2 minutinhos aí. Então, Pai, também, Senhor, colocamos essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Também queremos profetizar, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, derramar sobre nós o azeite, o teu óleo, o teu Espírito Santo, Pai, que o teu Espírito Santo esteja presente, Pai, em cada lar, em cada família, em cada casa. Senhor, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, para buscarmos o teu Espírito Santo, para te louvarmos, para te adorarmos, para te exaltarmos, para lermos a tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas e nos nossos corações, em nome de Jesus. Sim, amém. 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 Em nome de Jesus, o vinho novo. Amém. 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 Em nome de Jesus. Eu queria também, rapidinho, acho que tem 1 minuto, dar boa noite a todos, mandar um abraço, um beijo. Muito obrigado por vocês que estavam nos assistindo, obrigado pelas mensagens, não deu para ler tudo, mas muito obrigado. Nós nos sentimos muito honrada e eu creio que a gente já sai daqui alegre, feliz com vinho novo.
Então, toma posse dessa palavra, da provisão, do Espírito Santo, do vinho novo. Receba agora, em nome de Jesus, na sua casa. Seja fortalecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Tchau, gente.